Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, há poucos dias postamos um vídeo alertando o nosso povo acerca destas manifestações, desta tal greve geral que foi convocada para o último dia 28 de abril, sexta-feira. E explicando que não aderissem por conta daqueles que a promoviam e da pauta que, no fundo, não estava claro para muitos, mas que era a real intenção. Aqueles que convocavam este protesto eram os da CUT, os da UNE, os do PT e todos esses movimentos e sindicatos revolucionários, que foram os mesmos que juntos assaltaram os cofres públicos, foram os mesmos que juntos se uniram para poder viver às custas do povo brasileiro e assim se manterem também no poder. Explicamos que o fato de ser promovido pela esquerda já é razão suficiente para que nós não venhamos aderir. Por quê? Mesmo usando a isca da defesa dos direitos, na verdade o que estava em questão não era isto. Então, os sindicatos, a CLT já arcaica, ela não ajuda em nada os trabalhadores, em absolutamente nada. Não era isto que estava em questão. O que estava em questão era um esforço quase desesperado das esquerdas, especialmente dos sindicatos, para poder reaver a massa popular que haviam perdido por conta da descoberta de todas as bandalheiras e das roubalheiras que estes haviam apoiado ou mesmo operado, junto com o governo do PT, que estava então no governo até pouco tempo e que também é o responsável do atual governo, porque eram aliados, estavam juntos. Os petistas agora protestam contra o governo atual, mas foram eles que colocaram no poder este governo atual. Foram eles que se juntaram com o PMDB e com outros partidos também para poder então promover isso que hoje nós estamos assistindo. Portanto, o que se trata aqui é de alertar os cristãos e as pessoas de boa vontade que não se alinhem à esquerda de modo algum, que não se alinhem a movimentos revolucionários e a sindicatos, ainda que coloquem ali como pretexto a defesa dos direitos dos trabalhadores, que na verdade não é, embora não seja o tema agora, não vou discutir a respeito disso, mas não é este o tema agora. O tema, de fato, é outro, é a defesa, portanto, dos próprios sindicatos, dos privilégios dos sindicatos que vivem à custa de um imposto obrigatório, do imposto sindical, vive à custa do dinheiro dos verdadeiros trabalhadores. São quase 17 mil sindicatos que vivem desta forma. Portanto, explorando os que trabalham e fazendo toda esta baderna como fizeram ontem e promovendo toda esta quebradeira como promoveram ontem em tantos lugares, forçando de fato ali a paralisação de muitas pessoas, não porque elas queriam, mas porque não tinham transporte, porque eram ameaçados se entravam no ônibus, porque eram ameaçados se um ônibus saísse, porque muitos comerciantes também foram ameaçados, porque muitas pessoas foram constrangidas e não conseguiram chegar nos seus trabalhos, enfim. Então, era uma greve basicamente de pneus queimados. Em muitos lugares onde mais pessoas foram, inclusive pessoas de muito boa vontade, pessoas, enfim, com aquela ilusão de que estavam defendendo o direito dos trabalhadores, em muitos lugares, estas pessoas, portanto, foram de maneira equivocada, querendo ou não, ainda que com boa vontade, serviram como massa de manobra para esta corja esquerdista que está aí tentando reaver a boquinha que estão por perder e que já perderam em alguns casos. Então, meus amados irmãos, é importante entender que nós, como cristãos, não podemos nos alinhar a movimentos marxistas, socialistas, comunistas. Basta abrir os olhos um pouco e enxergar, por exemplo, o que está acontecendo na Venezuela, onde o PSDB de Fernando Henrique Cardoso, onde o PT de Lula e Dilma ajudaram a alavancar e a consolidar aquele regime bolivariano que hoje está massacrando aquele povo. Se queremos saber as consequências da aplicação das ideias marxistas, socialistas, comunistas, basta ver o que está acontecendo na Coreia do Norte, onde o povo é massacrado, onde as pessoas não têm liberdade, onde as pessoas são mortas, torturadas, onde passam fome, assim como acontece na Venezuela também. Basta olhar para a China, que embora economicamente adotou o capitalismo, enquanto ideologia mantém o comunismo. Por isso as pessoas não têm liberdade de expressão, não podem praticar a sua religião livremente, não podem realizar uma série de coisas, são restringidos em seus direitos, não têm liberdade.
Então, estes são os resultados práticos da aplicação de ideias socialistas. Por isso, nós não devemos de fato, apoiar as manifestações promovidas por estas pessoas. Nós precisamos, sim, reaver o Brasil de volta, que há tanto tempo foi sequestrado por maus políticos que usam todo o aparato governamental e todo o dinheiro que os nossos impostos geram para benefício pessoal ou para manter-se no poder eternamente. Mas é necessário que nós façamos a remoção de toda essa classe política apodrecida, não unindo-nos à esquerda, mas nós, enquanto povo, que temos soberania, pelo menos deveríamos ter, para poder remover estas pessoas, seja pelo voto e mesmo seja pela ocupação pacífica, enfim, das ruas ou de Brasília, para que possamos tirar esta atual classe política, mas nunca nos alinhando a movimentos revolucionários de esquerda, porque eles têm no seu próprio DNA este germe da ditadura. Eles têm esta informação, melhor falando, da ditadura. Todos os regimes comunistas, todos os regimes bolivarianos são ditaduras. Repito, basta lançar um olhar para a nossa vizinha, Venezuela, onde os nossos irmãos venezuelanos estão sendo massacrados pelo governo que ali está, que iniciou sempre desta forma, com a pretensa defesa, né, da igualdade e da liberdade, enfim, e dos direitos dos pobres. Esse discurso dos pobres que eles usam para poder, então, angariar simpatia e depois, assim, massacrar o povo e as primeiras vítimas são os mais pobres. Portanto, é este alerta que gostaria de deixar ao nosso povo, a todos, a fim de que não se deixem enganar. Em muitos lugares foram convocados, mesmo por bispos ou sacerdotes, para participarem desta manifestação. Aqui não julgo ninguém, Deus é que sabe do coração de cada pessoa, mas uma coisa é fato, aqueles que levam as pessoas a se unirem a estes movimentos revolucionários, que são os mesmos que defendem o aborto, que são os mesmos que defendem união homossexual, que são os mesmos que defendem a liberalização de drogas, que são os mesmos que são contra a população poder se defender, que são os mesmos que, enfim, estavam no poder, estão ainda no poder, estes movimentos, né? Essas pessoas que convocam as pessoas a estes movimentos, ou realmente não conhecem, não sabem o que estão fazendo, ou, de fato, estão alinhados a esta política revolucionária que tanto mal tem feito às pessoas no mundo inteiro. Que cada um possa, que Deus ilumine a mente e o coração de cada pessoa, a fim de que possa entender o que realmente está acontecendo, o que realmente está em jogo, a fim de não se deixarem usar para estes objetivos maléficos desta esquerda revolucionária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.